Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao E-Produção, um canal que aborda os mais diferentes temas relacionados à engenharia de produção. Eu me chamo Lucas Costa e sou formado em engenharia de produção. E no vídeo de hoje a gente vai estar vendo o segundo módulo referente ao nosso treinamento do Relatório A3. Para você que chegou agora e perdeu o primeiro módulo, vocês podem acompanhar, basta clicar nesse link aqui em cima. Vamos deixar de enrolação então e vamos logo para esse módulo? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao nosso treinamento do Relatório A3, o jeito Toyota de resolver problemas. E no vídeo de hoje a gente vai ver o nosso segundo módulo referente a esse treinamento. Então só para a gente recapitular um pouquinho. Esse treinamento vai ser dividido em 4 módulos. A gente já viu o primeiro módulo, então se você ainda não assistiu o primeiro módulo, não perca, não deixe de assistir para que você tenha total entendimento sobre esse treinamento. No primeiro módulo, a gente viu um pouquinho sobre a importância de enxergar o problema de forma sistêmica. Então, o que é de fato ter um problema e ter a visão sistêmica sobre um problema, né? E no vídeo de hoje, no treinamento de hoje, a gente vai acompanhar sobre o segundo módulo, que vem ser a bússola para solucionar um problema. E no módulo 3, a gente vai entender o relatório A3, o lado esquerdo. E no último módulo, a gente vai desvendar o relatório A3, o lado direito. Então, esse é o nosso caminho que a gente vai fazer ao longo desse treinamento e, mais precisamente no dia de hoje, no módulo de hoje, a gente vai ver a questão da bússola para solucionar um problema. Então, pessoal, antes de mais nada, a gente precisa então definir algumas coisas em questões de conceito e por isso essa pergunta do que vem a ser um problema. Então, se a gente olhar aí no dicionário o conceito de problema, a gente vai ver o seguinte, que problema nada mais é do que uma questão ou circunstância cuja resolução é muito difícil de se realizar, situação muito complicada de se resolver ou o que não se consegue lidar nem tudo aquilo cuja resolução é difícil ou complicada. Então, isso é a definição que a gente encontra dentro do dicionário. Mas nada mais é do que tudo aquilo que impede a gente de atingir o nosso objetivo ou que gera algum distúrbio na execução de alguma atividade, falando aí em meios de indústria, né? Do lado profissional. Isso quando a gente se depara com um problema no nosso dia a dia, é tudo isso que impede a gente de alcançar aquilo que foi predeterminado. Mas basicamente, quando a gente aí fala de problemas dentro de uma organização, dentro de uma empresa, a gente pode estar associando problemas a 5 situações em geral. E é justamente essas 5 situações que vocês vão ver agora. Então, a primeira situação que mais gera problemas, obviamente, está associada a falhas na comunicação. Então, tudo aquilo que não é falado corretamente ou a informação que não é passada diretamente correta para alguma pessoa, ela vai gerar uma falha na comunicação e, consequentemente, vai gerar algum problema lá na frente. Por quê? A pessoa que entendeu que está com a informação que precisa ser resolvida, ela não teve um entendimento correto sobre o dever ou a atividade que deveria ser executada. Consequentemente, ela vai executar isso de forma incorreta, gerando algum problema. Então, falhas da comunicação é o principal problema hoje dentro das organizações brasileiras, tá, gente? Então, quando você for passar alguma informação, tenha certeza de que o outro lado ele vai estar ouvindo corretamente, vai ter entendimento correto sobre a mensagem que você está passando. Isso é totalmente fundamental. O segundo ponto é a questão de ausência de processos estruturados. Hoje, apesar de termos muitas empresas aí com um sistema de gestão da qualidade implementado, nem sempre esse sistema de gestão acaba sendo robusto, ou tem empresas aí que nem existe sistema de gestão. E isso acaba atrapalhando muito as atividades que são executadas dentro de uma organização e, consequentemente, vai gerar inúmeros problemas que vão ser acarretados e prejudicando até na lucratividade da empresa. Então, tenha um sistema de gestão da qualidade. Ter um sistema de gestão da qualidade estruturado vai ajudar muito a uma organização a evitar essa questão de falta de processos estruturados. E vocês podem ser um grande atuante nessa questão. Clima organizacional. Muitas empresas
não acaba não trabalhando essa questão do clima organizacional e tendo colaboradores desmotivados. E isso vai fazer com que muitas pessoas não estejam satisfeitas e acabam gerando problemas em questões de comunicação ou até mesmo fazendo o chamado corpo mole, né? Então, se você trabalhar um clima organizacional bem forte, bem alinhado com o que as pessoas, os colaboradores querem ou entendem, isso ajuda muito no dia a dia das atividades, porque justamente evita com que as pessoas fiquem insatisfeitas e desmotivadas, gerando assim problemas no dia a dia. A quarta situação está relacionada à falta de formação e uma estrutura de custos. Então, a gente sabe que isso é um ponto bem fundamental também. Muitas empresas, e aí a gente consegue ver isso bem agora, que muitas empresas não estão com uma estrutura de custo bem formalizada e acabam não honrando as condições de pagamento, os pagamentos com os fornecedores, enfim, com as suas partes interessadas. E, consequentemente, isso fica bem claro, né? Vai gerar vários problemas para a organização. Por fim, a gente tem uma questão de uma gestão inadequada. O que isso quer dizer? Você tem um gestor, ou o que a gente chama de fato de um chefe, e esse chefe ele não foi treinado, não tem o conhecimento correto para estar liderando outras pessoas. Isso vai estar bem associado com a questão da falha da comunicação. Por quê? Uma vez que essa pessoa, essa gestão, não está bem treinada, não tem todos os conhecimentos necessários, ele não vai conseguir passar corretamente a informação, gerando problemas na hora que for executada alguma atividade ou for atribuído alguma condição a algum outro colaborador. Então, a gestão inadequada ela é um dos casos que também mais acontece hoje em dia nas organizações brasileiras. Então, quando a gente fala de problema dentro de uma organização, basicamente qualquer problema vai estar associado a alguma dessas 5 situações. Então, vocês precisam ter bem isso em mente, porque isso vai facilitar e muito na hora que você for tratar em cima de um problema. Então, como a gente viu no último módulo, a gente identificou que a Toyota ela identificou a questão da importância do pensamento sistêmico e que precisava e que ela poderia utilizar isso dentro da sua organização através do que ela chamou de pensamento A3. Então, ela trouxe o pensamento sistêmico e estruturou isso através do pensamento A3 dentro da organização. Mas ainda faltava para ela uma forma de como ela poder estruturar esse pensamento A3 de uma maneira que todo mundo conseguisse entender e de uma maneira que todo mundo conseguisse utilizar isso no dia a dia. Então, a partir disso, ela materializou o que vem a ser o pensamento A3 através de alguns passos. Ao todo são 7 passos e chamou isso de relatório A3. Então, o relatório A3 é a ferramenta que viabiliza o pensamento A3 dentro da forma da Toyota de lidar a gestão de trabalho. Então, ela dividiu, como eu falei para vocês, em 7 etapas. Vocês podem encontrar aí dentro da literatura, às vezes, mais etapas ou até mesmo menos etapas, mas na sua essência, dentro da Toyota, o relatório A3 ele acontece ao todo em 7 etapas. E aí, como eu falei, ele pode ser dividido, ele é dividido, na verdade, em duas folhas, né? Por isso ele acaba recebendo esse nome de relatório A3. E do lado esquerdo a gente tem tudo que define a condição atual do problema e do lado direito a gente tem aquelas informações que definem aonde a gente quer chegar a partir do momento que a gente resolver o problema. Então, basicamente, o relatório A3 ele é dividido nessas duas fases, vamos dizer assim, desses dois lados, né? Então, o lado esquerdo e o lado direito, sendo que o lado esquerdo ele possui 4 etapas e o meu lado direito ele possui 3 etapas. Então, o relatório A3 ele é uma ferramenta de soluções de problemas que foi desenvolvida pela Toyota na década de 1970, que auxilia as empresas a atingir a sua excelência. E como eu falei para vocês, é uma ferramenta que vem sendo disseminada na maioria das empresas que procuram atuar na melhoria contínua. Então, ela é uma ferramenta muito eficaz e que surge como sendo uma grande ferramenta que auxilia nas soluções de problemas. Então, por isso, as empresas têm buscado cada vez mais utilizar dessa ferramenta, uma vez que é um case de sucesso dentro da própria Toyota. E aí, por que ele se chama relatório A3, né? Eu já adiantei um pouquinho para vocês, mas basicamente ele tem esse nome justamente por conta da folha como
ela foi estruturada. Então, o A3 nada mais é do que é formado por duas folhas A4, onde no entendimento da Toyota, todos os problemas deveriam caber dentro de uma única folha. Então, a gente tem que o lado esquerdo ele é onde você vai estar identificando todo o problema, a condição atual, e o lado direito é onde você vai estar colocando a condição futura, onde você quer chegar. Então, o relatório A3 recebe esse nome justamente por conta da folha A3. Então, esse é o que justifica o nome do relatório A3. Agora, se alguém te perguntar o porquê o relatório A3 tem esse nome, você já não vai ter mais dúvidas e vai poder responder a essa pergunta. Então, para compreender o relatório A3, antes de mais nada, a gente tem que também ter um entendimento sobre o PDCA. Então, o PDCA é o que rege a maioria das coisas quando a gente fala em questões de melhoria contínua, em qualidade, por assim dizer. E nada mais justo do que o relatório A3 também se comportar como um comparativo dentro do PDCA. E por isso a gente tem muita relevância em entender o PDCA quando a gente for tratar o relatório A3. Então, para quem não conhece, mas o ciclo do PDCA ele é dividido aí, é um anagrama mesmo das suas palavras, um acrônico, desculpa, das palavras, de cada uma das palavras, né? O P ele significa plan, de planejar, o D vem de do, o C vem de check e o A vem de act, né? São acrônicos de palavras em inglês. Então, como surgiu o PDCA? Né? Então, o engenheiro Walter Schwartz, ele foi o criador desse método aí na década ainda de 1920, mas esse modelo ele foi se tornar mais famoso apenas em 1950, principalmente no Japão, e aí graças ao professor americano William Deming, que vocês devem conhecer. Ele, qual é considerado, né, o pai do controle da qualidade nos processos produtivos. E esse método ele passou por diversas alterações durante seus mais de 90 anos de existência, e ele pode ser adaptado a qualquer utilização e também a qualquer tipo de empresa, independente do seu tamanho ou até a sua área de atuação. Isso se mostra muito importante porque é um método que está muito mais consolidado aí nos dias de hoje e até atualmente ele continua sendo usado, gerando grandes resultados, né? Isso é o que é mais importante dentro do PDCA. Então, o ciclo PDCA ele é uma metodologia usada para a melhoria contínua de seus processos e soluções de problemas nas empresas. Este método ele é utilizado para solucionar problemas que não são facilmente visualizados. Então, por isso a importância dessa associação do PDCA com o próprio relatório A3. Então, dessa forma, pode-se dizer que o PDCA é um ciclo que traz resultados diferentes e complementares a cada utilização, o que faz com que ele seja um método de uso contínuo para o maior sucesso na resolução dos seus problemas. Então, por isso a gente sempre fala em questões da melhoria contínua. O PDCA ele é uma forma da gente garantir justamente essa melhoria contínua. E em questões de sempre a gente estar girando o PDCA, garantindo que uma vez que o processo foi estabilizado, a gente sempre tende e tem possibilidade de melhorá-lo, uma vez que a gente consegue fazer esse PDCA gerar. Só que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Existem duas formas aí de PDCA que acontecem hoje em dia. A gente tem o PDCA que a gente chama de PDCA bem executado e a gente tem o que, infelizmente, é o que mais acontece, que é o PDCA armadilha. E quais são basicamente a diferença entre um e o outro? A gente tem que no PDCA bem executado, a gente tem o plan, onde a gente planeja, ou seja, a gente investe tempo planejando. Diferentemente do PDCA armadilha, onde o plan significa por que eu tenho que planejar tanto? Às vezes eu invisto tempo planejando e quero partir logo para as outras etapas. O do no PDCA bem executado, a gente executa rapidamente, uma vez que a gente teve um bom planejamento. Já no do PDCA armadilha, a gente demora muito mais para executar, porque justamente a gente não planejou corretamente. O check no PDCA bem executado, a gente verifica as ações implementadas, a gente verifica se as ações que foram implementadas, elas foram de fato eficazes. Já no check do PDCA armadilha, a gente somente confere se as coisas estão andando, uma vez que a gente não conseguiu finalizar essa implementação. Por fim, a gente tem no PDCA bem executado o ACT, que é agir, onde a gente age para melhorar ainda mais, ou seja, garante a questão da melhoria contínua.
Já o ACT do PDCA Armadilha, a gente só vive para poder apagar incêndios e não tem tempo para pensar em mais nada, que é justamente a realidade da maioria das empresas que dizem que usam o PDCA, mas acabam por utilizar esse PDCA de maneira incorreta. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do PDCA, porque se uma vez ele for mal executado, ele pode gerar grande desperdício para uma organização, e aí vai totalmente, não vai ao encontro daquilo que a gente quer com a aplicação do PDCA. Então a gente tem que ter muita atenção nessa questão para estar usando a essência correta do PDCA e não querendo buscar logo a solução sem antes passar pelos passos corretos. E aí, quando a gente compara o PDCA com o próprio relatório A3, a gente vê que existe essa correlação entre um e outro, uma vez que, quando a gente vê o P do PDCA, né, que vem a ser o planejar, olha quantas ações eles têm, quantas etapas quando a gente compara com o A3. E aí, a gente garante que, de fato, a gente tem que investir mais tempo no planejar, porque, olha só, no A3, o planejar ele está associado ao esclarecer o problema, ao quebrar o problema, ao definir um alvo, ao analisar a causa raiz e ao desenvolver contramedidas. Ao todo, são várias etapas que a gente incorpora dentro do relatório A3 quando a gente fala da questão do planejar. E aí, para os demais, o fazer, o checar e o agir, basicamente a gente tem uma ação, uma etapa, quando a gente reflete isso para o relatório A3, justamente porque essas outras etapas acabam sendo pontuais, já que a gente precisa investir mais tempo dentro do planejar. Então, gente, isso reflete a importância e o quão cada uma dessas metodologias e iniciativas estão de fato associadas. Então, a gente tem o PDCA e tem a nossa ferramenta do relatório A3, uma comparada com a outra, e dá para ver que uma tem de fato correlação com a outra. Por isso, se torna tão irrelevante a gente entender a metodologia do PDCA. Bom, pessoal, esse foi o que eu queria passar para vocês dentro desse módulo 2. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Ele acaba sendo bem relevante aí para o entendimento de fato do relatório A3. Então, só recapitulando mais uma vez, no primeiro módulo, a gente entendeu o que vem a ser o problema sistêmico e devido à sua importância, e gerando assim o pensamento A3 dentro da Toyota. E agora, durante esse módulo 2, a gente pôde constatar como que a Toyota de fato materializou o pensamento A3 em uma ferramenta que ela chamou de relatório A3, que recebe esse nome justamente por conta da folha de papel de tamanho A3, que isso vem a ser 2 folhas A4, onde do seu lado esquerdo a gente deve concentrar toda a condição atual do problema, e do lado direito a gente tem que concentrar o que vem a ser a condição futura para esse problema. Então, quando a gente fala de relatório A3, ao todo são 7 etapas que a gente tem que passar, e também vimos dentro desse módulo 2 a importância de entender o PDCA para a gente ter todo o contexto e toda a relevância do relatório A3 focado nas soluções de problemas. Bom, isso foi um breve resumo do que a gente viu tanto no módulo 1 quanto no módulo 2, e agora nos próximos módulos, tanto no módulo 3 quanto no módulo 4, a gente vai entrar direto no relatório A3, entendendo cada uma dessas 7 etapas. Lembrando que do lado esquerdo a gente entende como 4 etapas, e do último lado, que é o lado direito, a gente entende como tendo 3 etapas. Mas isso são passos para os próximos vídeos, para os próximos módulos. Então fique com a gente, não deixe de assistir os próximos módulos, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que a gente está divulgando aqui. E falando nisso, se vocês estão gostando de fato desse conteúdo que a gente está cada vez mais divulgando aqui na nossa página, não deixe de curtir a gente e de ativar o sino de notificação, porque dessa forma você vai estar recebendo todas as notificações dos vídeos que a gente vai estar lançando aqui no canal. Se você está gostando desse conteúdo, dessa ferramenta, me fala, deixe no comentário se você já utilizou do relatório A3 dentro da sua condição atual de trabalho, ou se você vê oportunidade de também estar utilizando essa ferramenta no seu dia a dia. E até o próximo módulo, pessoal. Espero que vocês estejam gostando.